começando a nossa aula de hoje, que é sobre a queda do príncipe planetário. Meu nome é, antes de me apresentar, né, mas tá aí, meu nome é Lilian, sou aqui de Curitiba, e hoje eu vou conduzir a aula sobre o príncipe planetário. Vamos iniciar, vou compartilhar aqui. Fica um pouquinho mais para trás, porque fica a sombra. Tá. Então, vamos lá. Então, a nossa aula, a queda do príncipe planetário. Então, a primeira coisa que vocês vão anotar aí é o nome da aula, né? O título da aula, a queda do príncipe planetário. Então, essa aula, ela faz parte do módulo básico, que se chama Dalamate, a cidade planetária, e essa é a quinta aula, a queda do príncipe. Então, onde que aconteceu onde aconteceram todos os episódios? Então, o local do início da rebelião em Urântia. Então, eu coloquei ali um círculo nesse mapa é no Oriente Médio, né? Nós já vimos nas outras aulas aonde se encontrava a cidade de Dalamátia e aonde que foi construída essa cidade, e foi aí que se deram também a rebelião, que se deu a rebelião que iniciou. Então, agora, antes de eu mudar aqui o slide, nós vamos pegar a caneta ou o lápis e vamos fazer um exercício, tá? E o exercício é o seguinte: vocês vão fazer na folha sulfite ou no caderno uma forma, vamos desenhar uma forma arredondada ou longa, tá? Que vai ser o nosso universo. Então, vocês podem desenhar em toda a extensão do papel. Eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. Tá? E esse vai ser o nosso universo. Então, vocês anotam aí. Daí, vocês vão colocar o nome do nosso universo. Quem lembra? Podem responder. Vai ser uma aula interativa. Nébadon. Nébadon. Então, vamos colocar. Acertou. Então, vamos colocar dentro desse círculo o nome Nébadon. E eu estou escrevendo aqui também, porque daí eu vejo quanto que vocês vão demorar para escrever e eu escrevo, tá? Daí, dentro desses círculos, vocês vão fazer outro círculo. Então, vocês fazem um círculo dentro de um círculo. Ou uma forma oval, porque nós não somos ainda, nós estamos em perfeição, não sabemos fazer um círculo totalmente. Mas ele deve ser ovalado mesmo, o nosso. Então, dentro desse círculo, nós vamos colocar o nome da nossa constelação. E esse é um nome que é mais difícil da gente lembrar. Esse é uma revisão da aula do Henrique. Ele sabe. Quem lembra, pode dizer. Norlatiadec. Muito bem, Leda. Norlatiadec. Então, podem escrever. Norlatiadec. Muito bem. Agora, vamos fazer mais um círculo. E esse círculo é o do nosso sistema. Satânia. Dentro desse círculo, tá? É um círculo dentro do outro. Você queria fazer alguma pergunta, Milton? Não, falei Satânia. E isso, acertou? Satânia. Um nome bem sugestivo. Quando a gente descobre que é esse o nome do nosso sistema, a gente fica meio assustado, né? Que lembra
Satanás, lembra Satã, isso bem. Porque quando foi dado esse nome, eles não tinham se rebelado ainda. Alguns dizem que é em homenagem a Satã, lá, mas não, acho que não, porque eles nem tinham ainda sido delegados para esse sistema. Eu acredito que não sei por que deram o nome. Se alguém souber, fala. Pode ter sido o contrário, né? O quê? O nome Satã foi em homenagem a Satânia. Quem sabe? Ah, é verdade. Acho que foi o contrário, isso mesmo. Bom, depois chega o nosso planeta. Nome? Urântia, isso mesmo. Lilian, tu é terraplanista, eu faço um círculo ou um traço? Você faz um círculo. Ah, tá. Não sou terraplanista, não. Eu acho interessante isso. Acho interessante a teoria. Então, ali. Agora vamos ali. Ali onde está. Então, o meu ficou assim, ó. Tá? O meu ficou assim, estão vendo? Então, agora aqui do lado de Nébado, nós vamos colocar quem é que é o regente de Nébado. Quem comanda? Micael de Nébado. Micael. Muito bem. É o nosso Micael de Nébado. E a nosso Norlatiadec. Aí esse é mais difícil. Quem comanda Norlatiadec? Os Altíssimos. Isso, os Altíssimos de Norlatiadec. Nossa, todo mundo afiado. Os Altíssimos de Norlatiadec. Os pais da constelação. Também pode-se dizer os pais da constelação. E Satânia? Não, agora Satânia, na atualidade, é lá na Forge, o soberano de Satânia. Mas na época da rebelião, quem era? Lúcifer. Isso mesmo. E, finalmente, o nosso príncipe planetário, que se rebelou, quem era? Caligástia, muito bem. É isso aí. Então, nós já temos aqui algumas informações, né? Já fizemos uma revisão, já interagimos, então vamos continuar. Estão vendo? Se alguém tá aberto, acho que tem alguém com o som aberto, não sei. Acho que é você, Cito. Atrapalha. Tem que fechar lá. Tá. Então, ali. Então, aqui nós vemos, né? O nosso universo Nébado. A capital, a gente não colocou lá, mas a capital Salvington. E o comando Micael. A nossa constelação Norlatiadec, todos acertaram. A capital de Norlatiadec, Edentia. Então, quem quiser colocar lá também já coloca. E o comando dos Altíssimos. O nosso sistema Satânia, a capital Jerusalém ou Jerusalém. E, na época da rebelião, o comando era de Lúcifer. O nosso planeta Urântia, na época a capital era Dalamátia e o comando de Caligástia. Então, até, eu digo, mas Dalamátia era a capital na época porque tinha esse comando do Caligástia, né? Então, aqui o desenho que eu fiz no computador. Então, Nébado, Norlatiadec, Satânia e Urântia. Agora, vamos iniciar aqui. No documento 4, tem uma parte que fala assim. Uma parte muito grande da dificuldade que os mortais de Urântia têm de compreender Deus deve-se às consequências de longo alcance da rebelião de Lúcifer e da traição de Caligástia. Em mundos não segregados pelo pecado, as raças evolucionárias são capazes de formular ideias
muito melhores do Pai Universal, pois os seus conceitos sofrem menos distorções, confusões e deturpações. Então, para nós, tem mais essa dificuldade da gente reconhecer Deus por causa da rebelião em que Caligástia se ligou, né, a Lúcifer, e nós vamos ver que não foi fácil, o nosso planeta tem consequências até hoje, e uma delas é esse reconhecer Deus, né, ter uma ideia melhor de Deus. Os infortúnios de Caligástia. Ao recordar-nos da longa carreira de Caligástia, encontramos apenas uma característica que se destaca na sua conduta que poderia ser digna de atenção. Ele era ultra-individualista, tinha a tendência de tomar partido de quase todos os protestos e, em geral, tinha simpatia por aqueles que davam expressão moderada a críticas implícitas. Então, essa foi uma das causas que levou Caligástia, algumas das causas, né, que levou Caligástia à rebelião. Então, esse ultra-individualismo, tá? Se vocês quiserem anotar, seria bom. Essa tendência de tomar partido e também críticas. Ele gostava, né? Ele tinha simpatia por aqueles que faziam críticas. Então, essas tendências aí, elas são muito perigosas. Detectamos o início do aparecimento dessa tendência de inquietude sob qualquer autoridade, de ressentir-se moderadamente de todas as formas de supervisão. Embora ligeiramente ofendidos sob o aconselhamento dos mais experientes, e apesar de ficar impaciente de algum modo sob a autoridade superior, no entanto, quando teve de ser feito um teste, ele sempre demonstrou lealdade aos governantes do universo e obediência aos mandados dos pais da constelação. Nenhuma falta real foi jamais encontrada nele até a época de sua vergonhosa traição a Urântia. Então, vejam, ele já tinha alguns indícios, né? Os seus mestres já viam que ele não gostava muito de obedecer, tinha um certo de autoridade, não gostava, não é? E de ser supervisionado. Então, ele já tinha essa tendência, mas quando ele foi testado, passou no teste. Depois eu coloquei ali que esses documentos 66 e 67, né, nos quais eu baseei aqui, que estão relatados na realidade, eles são revelados por um Melquisedeque de Nébato, que está aqui conosco. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, fiquem à vontade, tá? José, eu fico me perguntando, né, por que se ele tinha algum tipo de antecedente, né, mesmo assim ele foi o escolhido para príncipe, né? Sim, porque eles tinham essa confiança, essa fé de que de alguma maneira ele poderia fazer um bom governo, apesar de todos esses, né, e depois eles mesmos aconselharam que, né, que existia essa questão neles de não gostar de ser muito submisso à autoridade, que tem que ter isso, né? É toda uma administração que você tem que obedecer. Mas eles acharam que ele poderia. E depois ele quis muito. Ele queria bastante esse cargo. Isso significa que até lá os testes não são seguros, né? Porque você acredita, assim como Jesus acreditou no Judas, né? Ele via a possibilidade de Judas ser um bom apóstolo, mas não quer dizer, a princípio acredita-se na pessoa. E ninguém pode ser julgado antes de cometer o erro, né?
Sim. Eu acredito que todos os lá no Nandex, ao serem avaliados, todos eles apresentam um potencial de errar ou de acertar, porque vive na imperfeição. Então, todos eles, se você for avaliar assim, olha, esse tem o potencial de errar, então tá fora. Então, você não vai escolher ninguém. Né? Então, assim, vai ter que escolher um. Agora, uns erram, outros não. Verdade. Então, aqui fala, né, ó, deveria ficar destacado que tanto Lúcifer quanto Caligaste haviam sido pacientemente instruídos e prevenidos afetuosamente, gostei do afetuosamente, sobre as suas tendências para as críticas e sobre o desenvolvimento sutil do orgulho e do ego, e, consequentemente, sobre o sentimento exagerado da autoimportância. Todavia, todos esses esforços para ajudá-los foram interpretados por eles como críticas sem fundamento e como interferências injustificadas nas suas liberdades pessoais. Ambos, Caligaste e Lúcifer, julgavam que os seus conselheiros amigáveis estavam animados pelos mesmos motivos repreensíveis que começavam a dominar os seus próprios pensamentos distorcidos e os seus planos desviados. Eles julgaram os seus conselheiros altruístas segundo os seus próprios conceitos cada vez mais egoístas. Desde a chegada do príncipe Caligaste, a civilização planetária progrediu de um modo bastante normal, por quase 300 mil anos. Independentemente de ser uma esfera de modificação de vida e, portanto, sujeita a numerosas irregularidades e episódios inusitados de inconstância evolucionária, Urântia progrediu muito satisfatoriamente durante a sua carreira planetária, até os tempos da rebelião de Lúcifer e da concomitante traição de Caligaste. Toda a história subsequente foi definitivamente modificada por esse erro catastrófico, bem como pela posterior falta de Adão e Eva, ao descumprirem a sua missão planetária. Então, por aqui você pode ver, estava tudo indo muito normal, estava tudo indo muito bem, até que, apesar de o nosso planeta ser um planeta decimal, ser um planeta em que são feitas experiências, não é? Para o bem da evolução, mesmo assim, estava tudo progredindo de acordo com os planos, porque o Caligaste ele também faz os planos, tanto também para Eva e para Adão, depois a gente vai ver na sequência. O príncipe de Urântia ingressou nas trevas na época da rebelião de Lúcifer, precipitando assim uma longa confusão no planeta, e ficou subsequentemente privado da autoridade de soberano pela ação coordenada dos governantes da constelação e de outras autoridades do universo. Ele participou das vicissitudes inevitáveis da isolada Urântia até o tempo de permanência de Adão no planeta e contribuiu, em parte, para o fracasso do plano de elevar as raças mortais por meio da infusão do sangue vital da nova raça, a violeta, composta de descendentes diretos de Adão e Eva. Então, veja, é interessante perceber, porque ele, além de ter, como não deu certo os planos dele, ele ainda atrapalhou os planos de Adão e Eva, planos que já tinham sido feitos. Então, é uma história triste de ver, né? Mas foi o que aconteceu. A perda de autoridade de Caligaste. O poder que o príncipe caído tinha de perturbar os assuntos humanos foi enormemente restringido pela encarnação mortal de Maquiventa Melquisedeque, nos dias de Abraão. E, subsequentemente, durante a vida de Micael na carne, esse príncipe traidor foi finalmente despojado de toda a sua autoridade em Urântia. Então, aqui nós podemos perceber que com Melquisedeque, porque até então ele fez aquilo que ele atrapalhou todos os planos da evolução, o quanto ele pôde. Mas depois da vinda tanto de Melquisedeque, eles já restringiram essas questões de atrapalhar a evolução, né? E depois, com Micael, cessou quase que totalmente.
A doutrina de um diabo pessoal em Urântia, se bem que tem algum fundamento, por causa da presença planetária do traidor Inico Caligástia, é, contudo, totalmente fictícia, quando apregoa que um tal diabo poderia influenciar a mente normal humana contra sua escolha livre e natural. Mesmo antes da auto-outorga de Micael em Urântia, nem Caligástia nem Daligástia jamais foram capazes de oprimir os mortais, nem de coagir nenhum indivíduo normal a fazer qualquer coisa contra a sua vontade humana. O livre-arbítrio do homem é supremo nos assuntos morais. Até mesmo o ajustador do pensamento residente recusa-se a compelir o homem a adotar sequer um único pensamento ou cometer um único ato contra a própria escolha da vontade do ser humano. Então, aqui nós vemos que a questão do diabo, que se coloca muito, ele não tem tanto poder, ele não tem, a não ser que as pessoas queiram, né? E esse rebelde do reino, agora despojado de todo o poder de ser nocivo aos seus anteriores súditos, aguarda o julgamento final a ser feito pelos anciãos dos dias de Uversa, julgamento de todos aqueles que participaram da rebelião de Lúcifer. Então, ele está esperando o julgamento, apesar de estar aqui, né? Porque ele está aqui ainda junto com Daligástia. Então, aqui só recordando a aula sobre Dalamate, Caligástia, né? Então, Caligástia é o nosso príncipe planetário. Ele veio a Urântia há 500 mil anos atrás, trouxe assessores, entre eles 50 homens e 50 mulheres, que trabalharam na cidade de Dalamátia para a elevação social da raça humana. Trabalhou em consonância com os planos de Deus por 300 mil anos e então aderiu à rebelião de Lúcifer. Então, eu gostaria que vocês anotassem aqui algumas questões sobre Caligástia, né? Vocês podem anotar aí o nome, nós já colocamos. Há quantos anos atrás ele veio para Urântia? E há quantos anos atrás houve, e por quantos anos ele reinou sem se rebelar? Então, aqui é 300 mil anos, né? São várias datas, essa aula é mais de história, de datas e eventos e personalidades. Então, seguindo. Em Urântia, esses planos para o progresso planetário e avanço cultural estavam encaminhando-se bem e avançando-se muito satisfatoriamente, até que Caligástia aderisse à rebelião de Lúcifer e tudo que estava sendo empreendido teve um fim precipitado e inglório. Essa parte está no documento 50 e lá já fala, e vai falar novamente nesse documento, o quanto que a rebelião, né, essa adesão à rebelião, pôs tudo a perder. Toda a evolução que em 300 mil anos tinha acontecido. Agora vamos falar um pouquinho sobre Daligástia. Então, quem é Daligástia? É o adjunto e parceiro de Caligástia. Ele também aderiu à rebelião. Daligástia formalmente proclamou Caligástia o deus de Urântia e supremo perante todos. Então Caligástia virou deus de Urântia, né? Por depois 200 mil anos ali. Ele assumiu a administração do grupo de assessores por ocasião da rebelião. Então, lembrando que os assessores são aqueles 50 homens e 50 mulheres que, juntamente com 100 associados humanos, dirigiam a Dalamátia. A traição de Caligástia. Por 300 mil anos, Caligástia havia atuado como encarregado de Urântia. Quando Satã, o assistente de Lúcifer, fez uma das suas visitas periódicas de inspeção. E quando Satã chegou a este planeta,
A sua aparência de nenhum modo assemelhava-se às vossas caricaturas de majestade nefasta. Ele era e ainda é um filho Lanonandek de grande brilho. E não é de se espantar, pois o próprio Satã é uma brilhante criatura de luz, entre aspas. Então, às vezes a gente pensa que é Lúcifer que veio aqui, né? Mas quem veio convencer Caligástia a entrar para a rebelião foi Satã, que ele é assistente de Lúcifer, então ele fazia, que agora foi preso, né? Mas ele fazia as visitas, as inspeções nos mundos de Satânia. Então ele também foi convencer os soberanos, os príncipes planetários a entrar na rebelião. Então aqui, né, essa imagem, eu não achava uma imagem assim, que poderia representar um Lanonandek, né? Como diz ali, uma brilhante criatura de luz. Você vai deixar essa luz de fora? Não, deixar não. Isso. Milton, quer falar alguma coisa? Eu queria saber, só uma curiosidade. Satã era Lanonandek primário ou secundário? Satã é um Lanonandek, se não me engano, é secundário. Ou primário. Se lembra? Acho que é secundário, Lilian. Secundário, né? E então esses Lanonandeks devem ser assim, seres brilhantes. E essa imagem eu achei no Atos do Zé Ribeiro. Zé Ribeiro, peguei a imagem tua, tá? Eu lembrei no grupinho lá. Mas não tinha outra imagem, foi essa. Eu acho interessante. Bonito, né? Apesar de tudo, eles ainda têm luz. Né? Pois é, ainda tem luz. Por isso que muita gente acha que, puxa, bem que eles podiam se arrepender e tudo voltar ao normal. Mas todas as chances já foram dadas. Mas como que nós vemos essas criaturas? Como que nos é passada nas religiões? Na maioria das religiões. O Satã, o Satanás ou Lúcifer. Porque se confundem muito, não é? Então, como que a gente vê? Olha, é assim que mostra. Eles querem que a gente veja um ser bastante feio. Porque o que eles fizeram realmente foi terrível. Então, é assim que eles pensam que são essas criaturas. E, atualmente, existe uma série chamada Lúcifer. Não sei se vocês conhecem. Então, eles estão mostrando esse Lúcifer como um ser que não quer mais ficar no inferno. Então, ele vem para a Terra e tal, e tem toda uma trama nessa. E eles mostram assim esse ser. Ele tem asas e tudo. Mas, na maioria das vezes, ele não aparece com asas, né? Ele aparece assim, sem asas. Então, hoje em dia está se mostrando outro tipo de Lúcifer. Uma pessoa mais assim, bonita, vamos dizer assim, e que também pode enganar muito bem os outros, né? Não precisa ser feio, pode ser uma pessoa até de aparência agradável. E na Bíblia, esses rebeldes, como é que eles são, com que nomes são mostrados na Bíblia? Então, Lúcifer, ele tem apenas, eu achei uma vez na Bíblia, em Isaías 14. Então, nessa parte, né? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, é essa a parte que se acha a palavra Lúcifer na Bíblia.
Inclusive, na hebraica não existe a palavra Lúcifer, não é colocada. Né? Eles têm uma outra visão desses seres. E depois em Mateus nós vemos Satanás, tem várias partes do Novo Testamento, do Novo Testamento, em que aparece a palavra Satanás. Satã não aparece, a palavra aparece Satanás. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, esse aí é um exemplo só, mas tem várias entradas, né? Mas a que mais tem, aparece na Bíblia é a de Beelzebul. Então, tem várias. E tem aqui essa, eu coloquei essa de Mateus, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. E aparece também no livro de Urante. Né? Depois nós vamos ver que Beelzebul, quem que é a Beelzebul. Então, ali, a visita de Satã, Urante, voltando à nossa história. No decurso dessa inspeção, Satã informou a Caligástia que Lúcifer, então, propunha uma declaração de liberdade. E, como sabemos agora, o príncipe concordou em trair o planeta, quando do anúncio da rebelião. As personalidades leais do universo demonstram ter um desdém peculiar pelo príncipe Caligástia, pelo motivo da traição premeditada de confiança. O Filho Criador falou desse desprezo quando disse: tu és como Lúcifer, o teu líder, pois tu perpetraste a iniquidade dele de um modo culpável. Ele foi um falsificador desde o princípio, quando se autoexaltava, porque não estava com a verdade. Então, a gente percebe no livro de Urante, assim, que eles só estão esperando que essas personalidades sejam simplesmente desapareçam, né? Porque eles fizeram muito mal, tanto a constelação, a própria evolução dos planetas em geral, principalmente Lúcifer, né? Que foi quem pensou em tudo. E o que Lúcifer propunha? A tal da declaração de liberdade. O que é essa declaração de liberdade? Declaração de liberdade. Lúcifer advogava que os seres ascendentes deveriam desfrutar da liberdade e da autodeterminação individual. Então, vocês podem, vou dar agora um minutinho para vocês copiarem isso. Quem estiver copiando, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário. Tiver alguma dúvida. Eu queria saber o seguinte. Caligástia não era subalterno ou subordinado ou auxiliar de Lúcifer? Se verdadeiro, que é realmente, ele não foi infiel, ele foi, não. Ele estava com o chefe dele. Mas ele traiu a quem? Se o chefe era Lúcifer e ele estava apoiando a decisão de Lúcifer. Sim. Mas se tu tem livre-arbítrio, né? Tu não precisa atender ao teu chefe, né? Tu acha que aquilo não é correto? E será que ele sabia qual era o correto ou ele só sabia de Lúcifer para baixo? Não, ele devia ter seu próprio julgamento, sem dúvida. Uma das questões que Lúcifer advogava também, que ele acreditava, né, passava a acreditar, ele não acreditava em Deus. Deus Pai, o Pai universal. Ele achava que não existia, né, que era uma invenção dos anciãos dos dias,
E então para que pudessem dominar o superuniverso. Ele acreditava em Micael. Ele acreditava em Micael como criador, mas não como pai. E diante de todas porque tem os finalitores que trabalham no sistema, que trabalham no universo, mas mesmo assim ele achava que todos estavam fazendo um complô. Então todos teriam que decidir ali, né, se iriam compactuar com Lúcifer ou todos os planetas, 619 planetas, os príncipes, foi feita essa proposta. Mas como nós vamos ver, somente 37 príncipes aceitaram a proposta de Lúcifer. Imagina. Mas realmente o Milton, ele era o chefe, né? Vamos dizer, você acredita, e ele deveria ter, assim, um convencimento, ele acreditava naquilo, né? Então ele queria convencer, apesar de ele saber que Micael nunca queria aprovar aquilo. Micael não aprovaria aquilo. Se Micael não aprovaria, então ele estaria errado. Posso fazer um comentário? Deve. Então, não é, neste caso específico, não é o cumprimento de ordens superiores. Não se trata disso. Não é como um regime militar que o oficial vai lá dar uma ordem e o soldado ou suboficial abaixo dele vai lá e cumpre. Na verdade, havia uma ordem estabelecida do conhecimento de todos os seres descendentes dos filhos do universo local. Então, o Lúcifer e Caligastia, eles eram da mesma ordem de filhos. Eram filhos lá no Nandex. A diferença é que um era lá no Nandex primário, outro secundário, e assim. Então, nós, vamos dizer, quando fizeram a escolinha deles lá, tiraram notas diferentes. Então, um tinha uma graduação um pouco maior, outro um pouco menor. Mas todos os seres descendentes que estão trabalhando no sistema ou na constelação, eles têm conhecimento da ordem estabelecida. E o que estava mudando aí nesse caso é apenas a responsabilidade quanto à administração. Um administrava o sistema e outro administrava o planeta. Então, a rebelião de Lúcifer foi uma contradição. Ele rejeitou a ordem que estava estabelecida. Ordem essa estabelecida que era do conhecimento de todos. Então, quando Caligastia se uniu a Lúcifer, ele sabia que ele estava se voltando contra uma ordem estabelecida e que ambos estavam buscando uma coisa que era perverter a ordem que tinha sido organizada e determinada e da qual eles tinham que ser leais e fiéis. E tanto é assim que muitos outros seres não se juntaram a essa rebelião. Por que os planetas, nós tínhamos 606 planetas e apenas 37 aderiram à rebelião? Então, essa imagem ou essa ideia de que Caligastia pudesse estar isento de culpa porque estaria só cumprindo ordem, não cabe aqui. Não é o caso. Obrigada, Henrique. Eu posso fazer mais um comentário em relação Sim. a isso? Sim. É que, além disso, que ele, vamos supor, né, tivesse escorregado em relação ao ser subordinado, né? Ele teve todo o tempo para se arrepender, né?
ele teve todo o tempo do mundo. Então, Sim. Escorreguei, né? Meu chefe mandou eu roubar, por exemplo, e eu fui lá e fiz. Eu não pensei e fiz, né? E ele teve tempo de se arrepender. É isso, obrigada. Realmente. Mesmo porque depois eles viram e muitos se arrependeram do que tinham feito, né? Foi dado toda a chance. Não, agora ficou mais claro, porque eu não sabia que todos sabiam da ordem superior. Mas nesse caso aí, realmente foi uma bobagem de ter obedecido a ordem de um pouco mais imediato. Ele devia obedecer a ordem geral. Que seria... Sim. Tá certo, agora beleza, concluído. Tá joia. E só uma participação também, Lilian. Assim, não foi uma ordem dada por Lúcifer, né, a Caligasta, olha, a partir de agora vocês vão fazer assim. O que ele fez foi uma oferta. Falou assim, olha, se você se aliar a mim, eu faço de você o Deus do seu planeta e você não terá, inclusive, nem que dar satisfação a mim. Você terá as suas próprias decisões. Liberdade. No nível planetário. Então, seduziu ele pelo poder, né? Foi uma cooptação, né? Isso. Então, vamos mais um pouquinho aqui. Então, ali, ó, o príncipe planetário tem uma responsabilidade inestimável de confiança para o desenvolvimento dos mortais em evolução, e a traição a esses propósitos traz o desequilíbrio para a personalidade envolvida e desvia todo um esquema divino de evolução. Olha, é triste. Em todo o trabalho administrativo de um universo local, nenhum cargo é de confiança mais sagrada do que a fidelidade esperada de um príncipe planetário, que assuma a responsabilidade do bem-estar e a orientação dos mortais em evolução. E de todas as formas do mal, nenhuma é mais destrutiva para a constituição da personalidade do que a traição da confiança e a deslealdade à confiança dos amigos. Eu achei muito interessante essa parte aqui, não é? Todas as formas de mal, nenhuma é mais destrutiva do que a traição. Ao cometer deliberadamente esse pecado, Caligasta distorceu tão completamente a sua personalidade que a sua mente nunca mais foi capaz de recuperar plenamente o equilíbrio. Então, a mente fica desequilibrada. Acredito também que uma das razões porque não consegue voltar atrás. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia de erro, mal, pecado e iniquidade. Então, aqui, na sequência esse aqui é um resuminho. O erro é distorção da realidade. Então, nós podemos errar, a gente faz sem querer, né? O mal é um ajustamento defeituoso às realidades do universo. O pecado, uma escolha consciente de opor-se ao progresso espiritual. E a iniquidade é um desafio aberto e persistente da realidade conhecida. Beira a insanidade cósmica. Então, quer dizer, quando o sujeito erra, ele pode fazer um mal até, pode pecar, né, fazer uma escolha consciente, mas se ele persiste em fazer essa escolha de pecado, se ele persiste na iniquidade, então ele não mais vai subsistir, porque na realidade o mal é uma coisa que não existe no paraíso, inexistente. Então é por isso que ele vai perder a sua identidade. Não vai mais existir no universo se ele persiste na iniquidade, não é? No pecado. Então aqui é o documento em que está essa questão, né? Há muitas maneiras de ver o pecado, mas do ponto de vista filosófico do universo, o pecado é a atitude de uma personalidade que está conscientemente resistindo a aceitar a realidade cósmica. O erro poderia ser considerado como uma concepção errônea ou uma distorção da realidade. O mal é uma compreensão parcial das realidades do universo ou um ajustamento defeituoso a elas.
O pecado, porém, é uma resistência proposital à realidade divina, uma escolha consciente de opor-se ao progresso espiritual. Ao passo que a iniquidade consiste em um desafio aberto, persistente da realidade reconhecida, e significa um tal grau de desintegração da personalidade que beira a insanidade cósmica. E quando o pecado por tantas vezes é escolhido e tão frequentemente repetido, ele pode tornar-se habitual. Os pecadores habituais podem facilmente tornar-se iníquos, podem tornar-se rebeldes com todo o seu ser, contra o universo e todas as suas realidades divinas, ao mesmo tempo em que todas as formas de pecado podem ser perdoadas. Vejam. Duvidamos que o iníquo estabelecido possa jamais sentir um arrependimento sincero pelos seus erros ou aceitar o perdão pelos seus pecados. Então, quando a pessoa é iníqua, ela não aceita o egoísmo, ela não aceita, então é por isso que, se não aceita o perdão, como é que vai ser perdoado, não é? Como que a rebelião surgiu? Isso a gente já viu, vai ver mais um pouquinho aqui. Então, aconteceu, um resuminho, aconteceu pouco depois da inspeção de Satã, nas vésperas da realização de grandes coisas em Urântia. Interessante essa parte. No meio do inverno, nos continentes nórdicos, Caligasta exigiu que todos os grupos administrativos abdicassem. Os grupos deveriam colocar seus poderes nas mãos de Daligástia, que após a reorganização administrativa, distribuía os cargos de autoridade. Então, todos os assessores teriam que colocar os seus poderes, teriam que entregar para Daligástia. Alguma similaridade com a política atual? Pois é. Tem alguma coisa, né? Pouco depois da inspeção de Satã e quando a administração planetária estava às vésperas da realização de grandes coisas em Urântia, então vejam que estava para acontecer grandes coisas em Urântia. Caligástia teve uma conversa prolongada com Daligástia, depois da qual este último convocou os 10 conselhos de Urântia para uma sessão extraordinária. Essa reunião foi aberta com a declaração de que o príncipe Caligástia estava prestes a proclamar a si próprio o soberano absoluto de Urântia e exigia que todos os grupos administrativos abdicassem, colocando todas as suas funções e poderes nas mãos de Daligástia, designado como responsável, enquanto se fazia a reorganização do governo planetário e a redistribuição posterior desses cargos de autoridade administrativa. Nesse interim, os circuitos do sistema foram cortados. Urântia estava isolada. Todos os grupos de vida celeste no planeta viram-se isolados subitamente e sem aviso, inteiramente privados, portanto, de todo o conselho e aviso externo. Daligástia formalmente proclamou Caligástia o deus de Urântia e o supremo perante todos. Diante dessa proclamação, as questões ficavam claramente delineadas, e cada grupo separou-se de per si e deu início às deliberações, a discussões destinadas finalmente a determinar a sorte de cada personalidade supra-humana no planeta. Então, daí todos iam resolver de que lado iriam ficar. Se iriam ficar do lado de Caligástia e Daligástia ou não. Mas, né? E os circuitos foram cortados. E muitos seres supra-humanos estavam aqui em visita, ou estudantes, ou trabalhando temporariamente, e tiveram que ficar aqui e decidir se iriam se rebelar ou não. Então, no documento 37, né, eu achei legal porque alguém envia cumprimentos para a gente. Então, vejam lá. Andovontia é o nome do terciário supervisor do circuito do universo, estacionado no nosso universo local. Ele ocupa-se apenas dos circuitos espirituais e moranciais, não com aqueles sob a jurisdição dos diretores de potência.
foi ele quem isolou Urântia, no tempo da traição de Daligaste ao planeta, durante os períodos de provações da rebelião de Lúcifer. Ao enviar cumprimentos aos mortais de Urântia, vamos ver, ele está enviando cumprimentos a nós. Ele expressa o prazer da antecipação da restauração em alguma época da ligação do vosso planeta aos circuitos do universo na sua supervisão. Então, eu não lembrava desses cumprimentos enviados pelo Andovontia, muito obrigada pelos cumprimentos. E a esperança, não é, de que o nosso planeta será religado aos circuitos do universo, porque nós estamos ainda em rebelião, desligados, em quarentena. Serafins, querubins e outros seres celestes estavam envolvidos nas decisões dessa luta amarga, desse conflito longo e pecaminoso. Muitos grupos supra-humanos que estavam em Urântia, por acaso, na ocasião desse isolamento, ficaram detidos aqui. E como os serafins e os seus colaboradores se viram obrigados a escolher entre o pecado e a retidão, entre os caminhos de Lúcifer e a vontade do Pai não visível. Então, o que vocês querem escolher? Os caminhos de Lúcifer, da liberdade, ou os caminhos do Pai universal? Todos tiveram que escolher. Então, não foi cortada somente a comunicação, mas a liberdade de ir e vir também. Sim, eles ficaram aqui. Uhum. Então, foram 7 anos, por mais de 7 anos, essa luta continuou. E as autoridades de Edentia, então lembrando que Edentia é a capital da nossa constelação de Norlatchadec, não quiseram interferir, nem intervir. Então, foram 7 anos que ficaram aqui se decidindo. Ninguém quis falar nada, ou pelo menos as autoridades da constelação não se manifestaram, enquanto todas as personalidades envolvidas não houvessem tomado a decisão. Ivan e os seus leais companheiros só então receberam uma justificativa e foram liberados de sua prolongada ansiedade e expectativa intolerável. Então, aqui nós vamos ver o que aconteceu nesses 7 anos. Eles tinham que escolher entre Micael e Lúcifer. Então, aqui, o eclodir da rebelião em Jerusalém. Então, lá onde Lúcifer está, né? Na capital, a capital de Satânia. Foi difundido pelo conselho Melquisedeque. Os Melquisedeques emergenciais foram imediatamente despachados para Jerusalém. E Gabriel fez-se voluntário para atuar como representante do Filho Criador, cuja autoridade tinha sido desafiada. Junto com a teletransmissão do fato da rebelião em Satânia, o sistema ficou isolado dos sistemas irmãos, em quarentena. Havia guerra nos céus, na sede central de Satânia, e essa se espalhou até todos os planetas no sistema local. Então, os Melquisedeques foram imediatamente para Jerusalém, e a guerra no céu foi guerra de cada um querer convencer que estava certo. Essa foi a guerra no céu, e cedeu no nosso sistema em Jerusalém. E se espalhou por todos os planetas, os 619. Então, aqui eu fiz um resuminho, né? Então, a rebelião foi iniciada por Lúcifer, e que ele era o soberano do nosso sistema, na época, e de Satânia, né? 37 príncipes aceitaram, sendo que um aqui não tá, mas um planeta livrou-se da rebelião, porque apesar do príncipe planetário querer impor, o planeta Panoptia, os humanos não aceitaram seres lá, e ficou daí 36 planetas na rebelião. Então, nós temos 36, mas foram 37 os príncipes planetários que aderiram. Então, durante esses 7 anos, as luzes se seguiram, foi dado chance aos envolvidos para que tomassem a decisão de que lado iriam ficar. Jerusalém é a capital do nosso sistema, e foi nesse mundo que Lúcifer iniciou a rebelião.
Os Melquisedeques são seres super-humanos que auxiliam o filho criador Micael em questões emergenciais. Então, por isso que eles foram despachados, né, para Jerusalém. E Gabriel é o primogênito de Micael e da ministra divina. Ele é o comandante executivo de Nébadon, também chamado de brilhante estrela matutina. Então, o Gabriel, que defendia Micael, foi ele que entrou na luta. Mas nós vemos, geralmente nós vemos a figura de São Miguel com uma espada, né? Mas na realidade foi Gabriel que defendeu a Micael, né, no caso. Aderiram à rebelião de Lúcifer em Urântia nesses 7 anos. Então, aqui em Urântia, quem que aderiu? Lógico, o príncipe planetário, Caligástia. 60 membros dos assessores de Caligástia, liderados por Abaddon. 40.119 criaturas intermediárias primárias lideradas por Belzebu. Então, vejam, Belzebu, ele era o líder das criaturas intermediárias primárias. Quando foi na aula da Sueli que ela falou dessas criaturas, né? Então, nessa época, só as criaturas intermediárias primárias que aderiram, porque só elas que existiam. Depois vieram as secundárias, mas daí foi na época de Adão e Eva, já não era mais nessa época. Quase metade dos serafins, administradores e de transição designados para o planeta. 44 andonitas modificados associados ao corpo de assessores. E muitos serafins e querubins. Então, aqui, eu só lembro, se vocês quiserem anotar, né, que o Abaddon, ele ficou responsável, ele era o responsável dos assessores, ele liderava os assessores rebeldes, o Abaddon. Vocês podem anotar isso. E também o Belzebu, que ele era o líder das criaturas intermediárias primárias rebeldes. Tá? E é ele que é bastante lembrado na Bíblia. O Abaddon não é, Caligástia não existe. Essas criaturas intermediárias, 40.119, foram todos ou não, uma parte? Uma parte, eram 50.000 criaturas intermediárias, primárias. Então, 40.000, foi bastante. 40.000 aderiu. Em Urântia, 40 membros do corpo dos 100 assessores corpóreos, incluindo Van, recusaram-se a se unir à insurreição. Muitos dos assistentes humanos do corpo de assessores, os modificados e outros, foram também defensores bravos e nobres de Micael e do seu governo no universo. Houve uma perda terrível de responsabilidades entre os serafins e os querubins. Quase a metade dos serafins administradores e de transição, designados para o planeta, ficou com o seu líder e com Caligástia em apoio à causa de Lúcifer. 40.119 das criaturas intermediárias primárias deram as suas mãos a Caligástia, mas o restante desses seres permaneceu fiel à missão a eles confiada. Pode continuar. O príncipe traidor reuniu as criaturas intermediárias desleais e os outros grupos de personalidades rebeldes e organizou-os para executar as suas ordens, enquanto Van reunia as criaturas intermediárias leais e os outros grupos fiéis, e começou a grande batalha para a salvação do corpo planetário de assessores e outras personalidades celestes ilhadas em Urântia. Ilhadas, ali. Então, olha, vamos parar um pouquinho e agora eu quero que vocês anotem essa. Então, Caligástia liderou a rebelião em Urântia, Ivan liderou a resistência fiel a Micael. Então, o Van, ele era um assessor responsável pela administração geral dos outros departamentos ou administrações, né? Porque tinha a da religião, tinha o da agricultura, tinha 10.
10 grupos de trabalho, né? Cada um tinha uma... Nós vimos a semana passada o da religião. O da religião, ele ficou fiel, não entrou na rebelião, ninguém entrou na rebelião, o grupo da religião. O Van, ele foi escolhido pelos anciães dos dias, o Van. Os anciãos dos dias, não, quer dizer, os altíssimos de dente. Era Van e Amadon, né? Que era o parceiro de Van. Isso, o Van, e depois nós vamos ver. Então, mas o Van foi que liderou, né, dos assessores. Quem gostaria de ler? Passar um pouco a leitura. Vamos lá, eu leio então. Obrigada, Flávio. Durante os tempos dessa luta, os grupos leais moraram em um acantonamento sem muros e mal protegido, a uns poucos quilômetros a leste de Dalamátia. Mas as suas habitações eram guardadas dia e noite pelas criaturas intermediárias leais, sempre vigilantes e alertas, e eles tinham consigo a posse da inestimável árvore da vida. No eclodir da rebelião, os querubins e os serafins leais, com a ajuda de 3 criaturas intermediárias fiéis, assumiram a custódia da árvore da vida e permitiram apenas que os 40 membros leais do corpo de assessores e os seus companheiros mortais modificados tivessem acesso à fruta e às folhas dessa planta energética. Era de 56 o número desses andonitas modificados associados ao corpo de assessores leais, pois 16 dos assistentes andonitas, dos assessores desleais, também recusaram-se a entrar na rebelião com seus mestres. Então vejam que interessante. A árvore da vida, que é o alimento para eles terem vida, continuarem a vida no planeta, ela ficou com o Van, né? E com quem quis seguir, quem não aderiu à rebelião. Então ali eles ficaram, e os querubins e os serafins, eles guardavam a árvore da vida. Assim como na Bíblia também tem isso. Que essa árvore da vida era guardada pelos anjos. E aqui fala que são os querubins e os serafins. E esse alimento, né, as frutas e as folhas dessa planta, elas permitiam que eles continuassem, dava a vida para eles continuassem a viver aqui, né? Então, foram os 40 assessores e mais 56 andonitas modificados, que eram aqueles que... Porque 16 deles não quiseram saber de entrar na rebelião, né? Apesar dos seus mestres ali entrarem na reunião, eles não entraram. Então ficaram 56 mortais, vamos dizer assim, né? Mas só que eles não eram mortais também, porque eles se nutriam da árvore da vida, que dava a continuação da vida para eles. Continuando um pouquinho. Qualquer pergunta, fala, tá? Você pode continuar, Flávio? Ok. Essa espera de 7 anos foi um tempo de exame, de consciência e de disciplina de alma. Crises como essas, nos assuntos de um universo, demonstram a tremenda influência da mente como um fator na escolha espiritual. A educação, o aperfeiçoamento e a experiência são fatores preponderantes para a maioria das decisões vitais de todas as criaturas morais evolucionárias. É, porém, inteiramente possível ao espírito residente fazer contato direto com os poderes determinantes da decisão da personalidade humana, de modo a adotar a vontade totalmente consagrada da criatura com o poder de realizar atos extraordinários de leal devoção à vontade e ao caminho do Pai no paraíso. E isso foi exatamente o que ocorreu na experiência
de Amadon, o humano modificado ligado a Van. Então, agora nós vamos ver sobre Amadon. Amadon, herói humano. Amadon é o herói humano que se destaca na rebelião de Lúcifer. Esse descendente masculino de Andon e Fonta foi um dos 100 que contribuíram para o plasma da vida para o corpo de assessores do príncipe. E desde aquele acontecimento esteve ligado a Van como companheiro e assistente humano. Amadon escolheu permanecer com seu chefe durante a luta prolongada e penosa. E foi uma visão inspiradora contemplar esse filho das raças revolucionárias mantendo-se inarredável diante dos sofismas de Daligaste. Pois durante a luta de 7 anos, Amadon e os seus leais colaboradores resistiram como uma fortaleza inquebrantável a todos os ensinamentos enganosos do brilhante Caligaste. Ensinamentos enganosos. E ele devia ter uma oratória, né? Porque convenceu muita gente a entrar na rebelião. Mas teve alguns que ficaram firmes, que ouviram o seu ajustador, né? O Amadon provavelmente tinha ajustador, então ele ouviu, e o Van também ajudou a ele ali a tomar a decisão. E vamos ler mais um pouquinho, que é muito legal a história do Amadon. Essa contribuição para o plasma, como é que foi isso exatamente? Eu não percebi isso, não. Então, o livro não explica. Ele não explica somente que houve uma... eles escolheram os melhores tipos humanos, né? Entre os descendentes de Andon e Fonta, e eles pegaram o plasma da vida dessas pessoas e construíram corpos para que esses 50 assessores do príncipe pudessem estar ali, nesses corpos. Esses assessores do príncipe que tinham vindo de Jerusalém. Mas não explica assim como foi feito. A impressão que dá é que foi tipo um transplante, quem sabe, né? Não sei. A impressão que dá é que foi um transplante de medula, né? Pelo jeito que eles explicam, parece que você tira um líquido, que seria o DNA, alguma coisa, para transplantar naquele outro corpo construído, onde habitaria a alma, o corpo mononcial e mais uma partinha que eu esqueci. E a mente, a alma... O corpo mononcial e a mente. A mente é do ser que estava em Jerusalém, que veio para cá, do assessor do príncipe, Isso. Cujo ajustador ficou lá em Jerusalém, né? Só o ajustador que não veio junto com ele. E os humanos que foram escolhidos, os 100 humanos, é que forneceram uma parte do plasma para que fosse transplantada nesses corpos construídos. Sim. Quer continuar, Flávio? Ok, posso continuar assim. Caligastia, com o máximo de inteligência e uma vasta experiência nos assuntos do universo, desviou-se, abraçou o pecado. Amadon, com o mínimo de inteligência e totalmente desprovido de experiência do universo, permaneceu firme no serviço do universo em lealdade ao seu companheiro. Van utilizou tanto a mente quanto o espírito, em uma combinação magnífica e eficiente de determinação intelectual e de clarividência espiritual, alcançando com isso um nível experimental de realização de personalidade da ordem mais elevada que se pode atingir. A mente e o espírito, quando totalmente unidos, têm o potencial para a criação de valores supra-humanos e até mesmo de realidades mononciais. Então, isso é consolador, porque às vezes a gente se sente tão pequeno, né, diante da magnitude de Deus, diante de tudo que nós temos que fazer, mas a gente pode se lembrar de Amadon, né, que lutou tão bravamente e teve tantos benefícios para o universo, como a gente vai ver
na sequência. Uma récita dos acontecimentos sensacionais sobre esses dias trágicos não teria um fim. Afinal, porém, a última personalidade envolvida tomou a decisão definitiva, final. E então, mas apenas então, chegou um Altíssimo de Edentia, com os Melquisedeques emergenciais, para assumir a autoridade em Urântia. Os anais panorâmicos do reino de Caligástia, em Jerusalém, foram apagados, e foi inaugurada a era probacionária da reabilitação planetária. E é muito interessante aqui que foi tudo. Eu coloquei aqui, ó. A palavra, eu achei estranha a palavra sensacional, né? Porque eles colocam aqui, ó, uma récita dos acontecimentos sensacionais sobre esses dias trágicos. Mas como pode ser sensacional se os dias foram trágicos? Então eu fui ver no original, né? Então essa palavra sensacional, ela tem mais o sentido de estonteante e o assombroso, sabe? Grandiosa, né? Alguma coisa... Não, mas assim, de ser uma coisa assim que confusa, sabe? Mais no sentido de confuso, mas ao mesmo tempo assombroso, porque foi muito grande tudo que aconteceu. Pois ali, né? Só agora dando uma revisada em tudo que a gente viu. Os Altíssimos de Edentia são os soberanos de nossa constelação de Noratchadec, cuja capital é Edentia. Os registros do reino de Caligástia foram apagados em Jerusalém. Foi inaugurada uma era de reabilitação planetária. Então, nós estamos ainda, né, nessa era de reabilitação, estamos nos reabilitando de tudo que aconteceu, com a ajuda agora de Jesus, dando um salto. E agora, eu sempre me perguntei o que aconteceu nesses 300 mil anos. Mas em Jerusalém não vou saber, porque os registros do reino de Caligástia foram apagados. Então, lá não tem nada. Aqui, quem sabe, tem alguma coisa. Mas os reveladores aí falam que eles não sabem o que aconteceu, por exemplo, com os assessores de Caligástia, que rebelados, eles não sabem qual foi o fim deles. Então, nem aqui, em Urântia, se tem alguns registros, foram apagados mesmo. Também não fala da represália que a Van e Amadon receberam durante esses 7 anos, né? Não represália, eles não receberam porque eles eram fiéis, né? Ah, sim, mas eles ficaram... represália de Caligástia e da Ligástia. Ah, de Caligástia, não. Então, eles ficaram isolados. Eles ficaram isolados e lá eles tentaram reconstruir, né, a civilização com aqueles que estavam juntos, né? Ficaram fiéis, não se rebelaram. Vamos ver se a gente consegue ir mais para frente. Então, as personalidades envolvidas na rebelião. Quem gostaria de ler agora? Posso ler. Obrigada, Sussu. O grupo dos assessores rebeldes, privado da subsistência espiritual, finalmente teve morte natural. E a idolatria subsequente das raças humanas, em grande parte, teve a sua origem no desejo de perpetuar a memória desses altamente enaltecidos nos dias de Caligástia. Então, aqui só é interessante, né, ver que eles morreram, eles não sabiam que eles iam morrer, eles pensavam, não sabiam disso. E eles iam se tornar mortais, né? E a idolatria começou ali, ó, porque eles quiseram idolatrar, porque eles tinham poderes, esses seres, né? Eles eram os assessores, tinham certos poderes, então a idolatria começou ali, ó, depois que eles morreram, e então se começou a idolatrar esses seres. Foi muito difícil para os seres como os anjos e as criaturas intermediárias
conceberem que governantes brilhantes e de confiança, como Caligástia e Daligástia, pudessem desviar-se, cometendo o pecado da traição. Aqueles seres que caíram em pecado não entraram deliberada ou premeditadamente na rebelião. Foram desencaminhados pelos seus superiores, enganados pelos líderes em quem confiavam. E do mesmo modo, foi fácil ganhar o apoio dos mortais evolucionários de mentalidade primitiva. A grande maioria dos seres humanos e supra-humanos que foram vítimas da rebelião de Lúcifer em Jerusalém e nos vários planetas desviados, há muitos já se arrependeram sinceramente da própria loucura. E acreditamos verdadeiramente que todos esses penitentes sinceros sejam reabilitados de alguma forma e reintegrados em alguma fase do serviço no universo, quando os anciões dos dias finalmente completarem o recém-iniciado julgamento dos assuntos da rebelião de Satânia. Então, aqui resumindo, né? O grupo de assessores rebeldes teve morte natural. Foi muito difícil para os anjos, lógico, ver lealdade de criaturas tão brilhantes. A idolatria teve origem nessa época. E a grande maioria dos seres humanos e suprahumanos se arrependeu. E aguarda o julgamento dos anciãos dos dias. Estão junto com o Lúcifer no primeiro mundo do Pai, perto em Jerusalém, né? Em Satânia, perto de Jerusalém. Nós temos 5 minutos mais da aula. Então, agora eu vou dar uma resumida para a gente poder terminar a aula. Daí, as próximas leituras vocês podem fazer, porque daí eu vou resumir e vocês podem depois, na sequência, fazer mais calmamente, olhando os slides, tá? Então, os resultados da rebelião, a confusão que se deu na Dalamátia, né? Eu vou passar aqui. Os resultados da rebelião. Então, as partes, né, do livro que falam sobre isso, vocês podem ler mais calmamente depois. Uma confusão reinou na Dalamátia por quase 50 anos. Houve um súbito avanço no status cultural na Dalamátia, mas os métodos não funcionaram nos povos mais distantes, onde a liberdade foi mal interpretada. O corpo de assessores foi expulso da Dalamátia. A rebelião pelos rebeldes que moravam fora da Dalamátia. A rebelião planetária demonstrou-se um fracasso. A sociedade voltou a um nível pior do que Caligástia havia encontrado quando chegou a Urântia. 162 anos depois da rebelião, uma onda de maré varreu a cidade. As repercussões remotas do pecado. Então, vamos ver aqui o resumo. Depois de 50 mil anos da rebelião, os assuntos terrenos estavam desorganizados e atrasados. Porém, o pecado de um ser nunca rouba do outro o direito à sobrevivência. Fomos privados de uma herança adâmica ideal, mas não de conhecer a Deus. Nenhuma pessoa pode sofrer de privação espiritual por causa do pecado de uma outra. Há um benefício para o universo como um todo. Depois aqui, nesses, fala de Amadon, né? Então, é muito interessante, porque tem essa partezinha aqui, ó. De Dente a Salvington, e mesmo até o Versa, que é a capital do nosso super-universo, né? Por 7 longos anos, a primeira pergunta de toda a vida celeste subordinada a respeito da rebelião de Satânia era ainda e sempre e Amadon de Urântia continue inarredável ainda, porque ele foi quem mais lutou em toda essa guerra aqui em Urântia na rebelião. Se a rebelião de Lúcifer prejudicou o sistema local e os seus mundos caídos, se a perda desse filho e dos seus parceiros desviados obstruiu temporariamente o progresso da constelação de Nor-Latchadek, então considerai o efeito imenso da que é a consequência da atuação inspiradora desse que é um filho da natureza,
Estão falando aqui do Amadon, né? E do seu grupo determinado de 143 camaradas, inquebrantáveis na luta pelos conceitos mais elevados da gestão e da administração do universo, contra a pressão tão tremenda e adversa exercida pelos seus superiores desleais. E permiti-me assegurar-vos de que tudo isso já trouxe ao universo de Nébado e ao superuniverso de Orvonton um bem tão grande que não poderá jamais ser contrabalançado pela soma total de todo o mal e pesar da rebelião de Lúcifer. Então, aqui eu coloquei mais um pouquinho sobre o Amadon. E é tudo uma iluminação de beleza tocante e de esplêndida magnificência da sabedoria do plano universal do Pai para mobilizar o corpo de finalidade imortal do paraíso, recrutando esse vasto grupo de servidores misteriosos do futuro, em sua maior parte proveniente da argila comum dos mortais de progressão ascendente, mortais como o invulnerável Amadon. A iniquidade de Caligástia foi passar por cima do tempo regulador da liberação progressiva humana. Ele destruiu arbitrariamente as barreiras da restrição, sob as quais as mentes mortais daqueles tempos não haviam triunfado por experiência. Aquela mente que pode efetuar uma síntese parcial do tempo e do espaço, por esse ato mesmo demonstra que possui as sementes da sabedoria, as quais podem efetivamente servir em lugar da barreira transcendida de restrição. Lúcifer, do mesmo modo, buscou romper o funcionamento regulador que é o tempo, o qual funcionava como restritor de uma realização prematura de certas liberdades do sistema local. Então, Lúcifer quis apressar a evolução. Apesar desse duplo desastre para a natureza do homem e para o seu ambiente, os mortais dos dias presentes poderiam experimentar menos dessas lutas aparentes entre a carne e o espírito, caso eles quisessem entrar no reino do espírito, no qual os filhos de Deus, pela fé, desfrutam de uma relativa libertação da servidão da carne, por meio da iluminação do serviço sincero, liberador e por meio da devoção de todo o coração ao cumprimento da vontade do Pai nos céus. Jesus mostrou à humanidade o novo caminho da vida mortal, por meio do qual os seres humanos podem escapar quase totalmente das espantosas consequências da rebelião de Caligástia e compensarem-se mais efetivamente das privações resultantes da falta adâmica. O Espírito da vida de Cristo Jesus tornou-nos livres da lei do viver animal e das tentações do mal e do pecado. Essa é a vitória sobre a carne e é uma vitória da vossa própria fé. Gratidão a todos. Se vocês têm alguma pergunta ou algum comentário, podem fazer. Eu tenho um. Desde o manifesto de Lúcifer até o final da rebelião, foram 7 anos ou foi 7 anos só em Urântia? Então, foram 7 anos em que eles tiveram que decidir se eles ficavam ao lado de Lúcifer, de Caligástia, né? Ou se eles iam ficar ao lado, não se rebelar, no caso, ao lado de Ivan. E eles tiveram que sair da Dalamate. Mas é o seguinte, quando Lúcifer lançou o manifesto, ele lançou ao mesmo tempo para todos os sistemas ou para todos os outros? Sim, para todos os planetas do nosso sistema. Todos os planetas do sistema. Isso. Então, se foi no mesmo período e durou somente 7 anos, toda a duração da rebelião foi de 7 anos. Não, foi só o começo da rebelião. Logo no início da rebelião, eles cortaram os circuitos, né? Mas depois ficaram 7 anos resolvendo, daí vieram os altíssimos de Edentia e tomaram o governo do planeta, vieram para cá. Uhum. Os Melquisedeques, daí foi um grupo de personalidades que vieram governar daí o planeta e afastaram o Caligástia. Mas a rebelião ainda continuava e continua, porque Caligástia e Daligástia ainda estão aqui,
Para quem quiser se aliar a eles, ainda pode. Infelizmente. Hein, Lilian? Oi. Posso fazer uma participação? Sim, com certeza. Então, esses 7 anos é porque eles ficaram 7 anos sem ter nenhuma resposta, né? Quando o Van ficou sabendo das ideias de Caligacha, ele enviou fez uma consulta ao sistema, à capital do sistema, perguntando a Lúcifer, que era o governante do sistema, falou assim, olha, a Caligacha está com algumas ideias aqui que são totalmente contrárias à lealdade a Micael. E aí a resposta de Lúcifer foi no sentido de, não, ele está certo, pode seguir o que Caligacha está falando, que está tudo certo. E aí mesmo assim Van não se conformou com isso, falou assim, não é possível que todo mundo enlouqueceu, né? Aí ele mandou uma mensagem para os superiores de Lúcifer, os altíssimos de Edente. E essa mensagem, a resposta dela nunca veio, porque nesse ínterim houve o corte das comunicações. E aí essa mensagem ficou presa em um relé de transmissão. E aí então eles ficaram 7 anos sem saber, mesmo assim eles mantiveram lealdade. Esses 7 anos o que aconteceu depois de 7 anos foi a chegada, como você disse, do corpo de Melquisedeques, que vieram governar a terra interinamente até que um novo príncipe fosse designado. Então, esses foram 7 anos sem resposta. Quando os Melquisedeques chegaram, falou assim, olha, Caligacha enlouqueceu, Lúcifer enlouqueceu, mas vocês fizeram bem em ficar leais. Obrigada. Obrigada, Emis. Mais algum comentário? Então, terminada a aula de hoje. O exercício está lá para vocês fazerem.